Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um podcast, o nosso Pode Haver, um podcast para abençoar e edificar a sua vida. E a nossa mesa hoje está aqui com pessoas maravilhosas, cheias de Deus, pastora Dayana Lana, pastora Gislene e a nossa convidada mais que especial, pastora Gabi Genaro. Sejam bem-vindos ao nosso podcast AB, como foi falado. E hoje estamos aqui com a pastora Gabi Genaro. É uma honra te receber aqui, pastora Gabi. Seja bem-vinda ao nosso podcast, que você venha ser luz aqui em nossas vidas hoje e na vida de todos, né, aqueles que irão nos assistir. Deus te abençoe, viu? Bem, muito obrigada pelo convite, né, pastora Dayana, pastora Gislene, pastora Thaís. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse podcast vai sair hoje muitos ensinamentos, muitos motivos para nos inspirar, e nós estamos aqui à disposição para que o Senhor nos use em nome de Jesus. Amém. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu quero apresentar a pastora Gabi Genaro, gente. E quem é a pastora Gabi Genaro? Gabi, ela é filha do Márcio e da Valéria, esposa do pastor Leandro Genário, nosso presidente do estado de Minas Gerais, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E além disso, ela é mãe do Antônio, um menino lindo, que carrega luz. E a pastora Gabi, gente, hoje eles estão pastoreando lá na primeira igreja, uma igreja muito abençoada, que é referência na nossa igreja. Pastora Gabi também hoje está como coordenadora estadual de mulheres aqui em Minas Gerais. É um grande início de uma nova história. Ela também está formando em psicologia, não é Chega lá. verdade? E além disso, serva de Deus, Amém. exemplo de humildade, exemplo de carisma. E é um prazer ter você aqui conosco hoje, pastora Gabi. Amém, que bênção, que alegria, muito obrigada. Nós que agradecemos. Hoje, né, nós olhamos para você, Gabi, uma menina tão jovem. Né, nós vemos o quão Deus tem te usado nesse tempo. E nós queremos iniciar esse bate-papo, não é verdade, meninas? E perguntando, quando você era criança, como que você se via futuramente? Quais eram os seus sonhos? Você imaginaria viver tudo o que você está vivendo hoje, pastora Gabi? Com certeza não, né? Acho que ninguém imagina os planos que Deus traça para nós e, de fato, as promessas que vão se cumprindo ao longo do tempo, ninguém espera, porque Deus é um Deus que sempre nos surpreende, né? Então, assim, quando eu era criança, a ponto de eu nem ter lembrança, eu sei porque minha família, minha mãe me conta, diz que que eu falava que eu ia ser médica. Nada a ver comigo hoje, assim, como que nós mudamos, né? Mas com certeza era num período muito lá atrás, né, na infância mesmo. E com o passar do tempo, aí a criança mais adulta, mais grandinha, e também na fase da adolescência, aí já foi mudando os meus sonhos, os meus projetos. Eu fui me interessando pelo ministério. Ministério principalmente por ser inspirada através da vida da minha mãe, através da vida do meu pai. Sempre foram, assim, uma inspiração para mim, porque o testemunho deles, assim, sabe aquela coisa de bate com o que eles pregam? Sabe, de ver o que eles falam, é o que eles vivem, e ver meu pai que... Meu pai teve 2 oportunidades seculares, que foi desenvolver no futebol. Ele já estava sendo contratado para um grande time, e aí ele desistiu de tudo por causa do ministério e também no exército, né? Tanto que se hoje quem passa no exército vai ver a foto dele lá, ele foi o melhor cabo da época dele, e ele estava tendo sucesso e ele tinha, assim, ele tinha um futuro lá. E ele abriu mão, porque tudo foi na época que ele descobriu o seu chamado ministerial, até lá na Barroca, com o pastor Que Jerônimo. legal, gente. E aí, toda essa história deles, a minha mãe da mesma forma. Na época da minha mãe era muito diferente do que é hoje. As esposas, elas precisavam, assim, quem queria se casar com um pastor, tinha que abandonar a sua vida secular, o que queria fazer, o seu trabalho, para poder se dedicar de forma integral ao ministério. E assim ela fez. Ela tinha um super emprego, ganhava super bem. E por amor ao meu pai e ao ministério dele, que até então ela não tinha esse chamado, foi despertado posteriormente, mas por amor a ele e ao ministério dele, ela abriu mão e foi servir a obra de Deus, trabalhar junto com ele, né? Largando mão de algo que era promissor e que também era rentável financeiramente, mas não era o plano de Deus para a vida deles.
E ver toda essa caminhada, né? Principalmente dos meus pais. Claro que sempre tem outras pessoas que nos inspiram. Mas quem está mais perto acaba que tem esse peso maior, né? E aí, por ver eles, eu fui me inspirando. Minha mãe sempre me deixou presente, eu sempre participei de todos os Sempre eventos, envolvida, sempre né? Nos envolvida em coisas da tudo. igreja, em eventos. E isso foi gerando no meu coração o amor, o desejo de estar envolvida no ministério. Então, nesse momento onde você via sua mãe, seu pai, né, servindo a Deus, você olhou para você e disse: Não, eu também quero servir a esse É. Deus. Então, mas assim, em qual momento da sua vida você teve certeza desse chamado? Fui olhando realmente, como você disse, e pensei, eu quero seguir esse caminho. E aí eu vou falar em um momento que foi, e até já um incentivo para quem está nos escutando para poder participar também do que eu vou falar. Gente, os eventos da nossa igreja. Eu fui despertada em um CONAD. Eu acho que eu tinha mais ou menos 15 anos. E eu participei de um CONAD na época da pastora Rosileia. E lá, o CONAD ainda continua sendo uma bênção, mas naquele momento, naquela situação, houve um despertar, houve um momento, assim, muito poderoso em relação ao despertamento de ministérios de adolescentes. E eu senti aquele despertamento na minha vida. Mais ou menos 15 anos que eu estava na época. E foi algo tão certeiro, né? A minha mãe pode confirmar, que eu saí dali e já falei: mãe, eu preciso entrar no ITQ. Uau! Aí eu esperei fazer 16 anos, que só podia começar a fazer ITQ com 16, não podia antes disso. Esperei, eu tinha 15, esperei o outro ano, fiz o ITQ, passei na convenção com 17, precisei ser emancipada. Porque sabe quando a sede, você despertou de tal forma que você fica com uma sede e fala: eu preciso ir atrás disso, eu não vou esperar. Porque muitas coisas na nossa vida a gente fica adiando. Depois eu faço, depois eu vou tirar a carteira, depois. E a nossa vida não fica mais fácil, a tendência é ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais compromissos, mais atividades. Então eu falei: vai ser agora. 16 anos fui pro TQ, 17 passei na convenção. E assim, hoje eu estou aqui e confirmando cada vez mais essa certeza que eu tive. Então, os eventos, né? Eu já dou essa chamada aí para os eventos. Gente, o evento ele serve para despertar. Evento desperta a nossa vida, mas é a vida depois dali que muda tudo, que faz a constância, a transformação da nossa vida, né? O evento ele serve para despertar, mas o nosso posicionamento depois dele é que muda de fato a nossa história, né? Então, assim, participem, se envolvam, eventos de mulheres que Isso são aí, maravilhosos, gente. todos que E é a tão gente vai crescer. bacana, né, ouvir isso, porque quando a gente olha para o chamado, não é a gente que encontra o chamado, mas é o chamado que encontra a É gente. verdade. Então, a gente vê a certeza mesmo no momento que o chamado nos encontra. Isso. E quando a gente diz: Eis-me aqui, aí a partir desse momento, onde a gente, né, diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o meu chamado, o meu propósito. Porque hoje em dia, né, a maior dificuldade é pessoas encontrar o seu propósito. Sim. Então, busque o seu propósito, busque em Deus qual é o seu chamado, porque a partir desse momento você vai fluir, você vai crescer. E quando você encontra o lugar certo, há crescimento, você avança e você prospera e Deus te abençoa, É né? verdade, é verdade. É isso mesmo. A pastora Gabi, né, é uma pessoa tão influente hoje, né? Uma pessoa que inspira, uma pessoa que é rodeada de pessoas tão inspiradoras. E eu pergunto pra você hoje, pastora Gabi, você é essa mulher que influencia. Mas pra você hoje, qual é a maior influência da sua vida? Olha, gente, eu não vou fugir dessa pessoa na minha vida. Vocês vão ver aqui. Sempre foi, continua sendo. Hoje tem outras, mas assim, aquela que está comigo desde a infância, não tem como fugir, é minha mãe. Sempre foi minha maior inspiração, porque Ela tá aqui, gente. tá aqui, gente, participando com a gente. Não é porque ela tá aqui, mas é ela. Porque a minha mãe sempre trouxe para mim com leveza as coisas da vida e principalmente do ministério. Então, era sempre com aquele sorriso no rosto, sempre com aquela compaixão com as pessoas. E isso sempre, assim, me inspirou. Falei assim: gente, será que minha mãe não passa dificuldade? Será que não tem problema? Mas tinha. E ela conseguia levar isso pra mim desde a infância de uma forma leve. A gente tem que ter essa sabedoria com os nossos filhos. Nós não podemos apresentar para eles o ministério como uma forma pesarosa, difícil, dura. Vem as dificuldades? Tem. Para que eles não criem o próprio bloqueio, né? Mas se eu mostrar, não é? Deus, né, diante da Porque é penoso, mas é valioso. Sim. Essa obra do ministério é um privilégio. também, né? E ainda mais por ser filho de pastor e pastora, né? Porque a gente vê hoje em dia que muitos filhos de pastores não querem continuar o legado
por carregar esse fardo, por se tornar um peso, um trauma. Eu não quero viver o que minha mãe viveu, eu não quero passar o que minha mãe passou. E com você foi totalmente diferente, né? Foi muito leve. Diferente. E não que ela escondeu, porque em todas as igrejas, em todos os locais, a gente sabe que tem problemas, tem, né, situações difíceis. Mas eu atribuo muito a isso ao fato dela saber apresentar. Primeiro, saber o momento certo. Tem uma fase da vida do seu filho que ele não tem que ouvir nada de ruim. Você não tem que apresentar muito. Tem. Entender. A partir do momento que tem a maturidade, aí sim, você pode ir apresentando, né? Mas da forma correta. Sim. Da forma correta. Sim. Então, sempre foi essa inspiração para mim. Minha mãe é a minha musa inspiradora. E hoje tem mais mulheres, né? Vocês que estão aqui são mulheres inspiradoras. A pastora Rose, minha sogra, também é um exemplo para mim. Beijo, pastora Rose. Beijo, sogrinha querida, pastora Rose. Para mim é um exemplo de mulher forte, de firmeza, de posicionamento também. Então, assim, muitas mulheres me inspiram e aí a gente vai chegando naquilo que Deus tem pra nós. E é tão bacana a gente ver, né? Hoje em dia, o que mais a gente busca é honrar, né? Os nossos pais. Isso. E a Bíblia fala, né? Que aquele que honra o pai e a mãe, o próprio Deus, ele irá, né? Dar longos dias. Então, hoje nós estamos aqui nesse podcast, né? Um mês muito especial, que é o mês das mães. Então, você que está nos assistindo aí, você talvez é filho, e você se vê hoje, talvez a sua mãe não está perto de você mais, ou ela já se foi. E você se pergunta, como que eu posso honrar minha mãe, né? A pastora Gabi, um exemplo de alguém que honra os seus pais. Você pode honrar o seu pai, a sua mãe, honrando os princípios, os ensinamentos que eles te deixaram, né? Então, muitas pessoas falam assim, como que eu posso honrar minha mãe? Ela não mora perto de mim, ela já foi embora, já morreu. A partir do momento que nós entendemos que honrar é muito mais que obedecer, nós atraímos e nós seguimos os ensinamentos que os nossos pais nos deram, e a partir desse momento a gente consegue honrar. Então, pastora Gabi, que você continue sendo esse exemplo, essa mulher que tem honrado a sua família, os seus pais, o seu ministério, uma esposa valorosa. Amém, glória a Deus. E isso é admirável, né? E a minha pergunta para você é como então ser essa mulher autêntica em meio a esses padrões que a sociedade, né, tem imposto? Porque nós sabemos que a sociedade hoje ela tem sido muito corrompida. Então, Sim. como então ser autêntica em meio a esses padrões? Eu acredito que a principal chave para a autenticidade nos dias de hoje é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele traz firmeza de identidade. Sim. Quando nós nos conhecemos, sabemos quem somos em Deus, e a nossa também, não só em Deus é o principal, Sim. mas também conhecer a nossa personalidade. Gente, sou apaixonada com a Dayana, com a Thaís, mas eu não posso querer ser igual a ela. Exatamente. Eu preciso me inspirar, o que eu vi de legal nela, nossa, me passa isso aí, eu quero, vai agregar para minha vida. Mas não podemos copiar ninguém. Exatamente. Nós precisamos nos inspirar, né? Há uma Ser diferença. verdadeiro, né? Exatamente, autenticidade. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Por quê? Deus nos fez únicas. Eu tenho até ministrado essa palavra em alguns eventos sobre a comparação. A comparação tem sido o mal do século de hoje. Ainda mais com o agravante das redes sociais. Isso aí tem feito as pessoas se compararem o tempo inteiro. Porque acompanham vidas irreais dentro da rede social, de pessoas que fazem uma vida que parece que né, como se todos tivessem que ser iguais, né? O tempo todo fazer tudo igual. Se você foge daquele padrão, né? Você não tem o valor que a sociedade impõe. Porque o pessoal, todo mundo, assim, não é que tá errado, mas todo mundo posta a parte boa, a parte da festa, a parte da alegria. Sim. E não é colocado lá a parte da luta, a parte da tristeza, a parte que você fica desanimado. A parte sem filtro. Né? E é verdade. E essa autenticidade a gente tem que buscar também no Senhor, né? Porque uma vez que nós a encontramos no Senhor, automaticamente a gente faz com que ela seja agregada na vida das pessoas olhando para nós, né? E é isso mesmo, eu concordo e tenho tanto falado nisso. Eu tenho até comparado a questão de Raquel e Lia. Raquel e Lia, duas irmãs que viviam em rivalidade. Por quê? Por causa do sentimento da comparação e da inveja. Raquel e Lia, uma desejava ter a vida que a outra tinha, mas não conseguiam enxergar a dor e o sofrimento que a outra possuía. Raquel queria ter os filhos que Lia possuía, e Lia queria ter o amor do marido que apenas Raquel possuía, mas elas não conseguiam enxergar a dor que a outra sofria, a dor de não conseguir gerar filhos, a dor de não ter o amor do marido. Então, a gente precisa entender que Deus nos criou únicas. Eu tô aqui diante de gêmeas, mas a impressão digital delas é diferente. Verdade. Elas são únicas.
únicas, porque nunca existiu, não existe, nunca existirá alguém como você que está assistindo, alguém como nós que estamos aqui. Deus nos fez únicas, que a gente tem Com esse essência. autoconhecimento, Verdade. vamos nos conhecer. A minha identidade é mais introvertida? Respeite a sua identidade, a sua personalidade. Você é mais alegre, extrovertida? Respeite Sim. também. Não tente se conter, Sim. mas seja quem você é em Deus. Busque a sua identidade em Deus e seja você mesmo. E Autenticidade. entra a questão do contentamento, né? É conseguir enxergar o que há de bom em mim. No Sim. caso de Lia e Raquel, elas mesmas não conseguiam enxergar o que elas tinham de melhor. Né? E a gente precisa Viu o ter que esse faltava. contentamento, Exatamente. principalmente nos dias de hoje, porque são tantas comparações, Sim. são tantas informações, e que a gente venha aprender a se contentar com aquilo que a gente carrega. Não é aí. verdade? Porque é muito mais fácil, né? Não estar contente com o que a gente tem do que estar contente, né? Porque a nossa felicidade no Senhor está no nosso contentamento nele. É verdade. Independente da nossa indiferença, independente daquilo que a gente é. Então, é esse padrão, né? É essa busca que nós precisamos ter, dessa essência que o próprio Deus colocou dentro de nós. Isso E aí. quais são os conselhos hoje, né? Que você daria a mulheres, né, para que elas se tornem mulheres sábias, né, para que elas desenvolvam essa sabedoria diante dessas circunstâncias, diante da vida, né? O conselho que eu dou é a Bíblia, Tiago 1:5. Peça ao Senhor sabedoria, que a todos dá deliberadamente. A palavra de Deus é clara em dizer, é só pedir, porque o Senhor não vai reter a sabedoria de nós. O problema é que a gente hoje tem tentado encontrar a sabedoria em network, em conversar com a pessoa. Eu vou ficar muito perto da Dayana, que eu vou ser sábia, porque ela é uma mulher sábia. Eu vou ficar perto da Gislene, da Thaís. Amém. Porque com o convívio com Sim. pessoas que são maduras, A gente vai experientes, a assimilando, gente vai com certeza. crescendo. Mas a gente não pode deixar de buscar a sabedoria em quem é a fonte da sabedoria, que é o Exatamente. próprio Deus. Então, assim, para mim, um segredo para se transformar, se tornar uma mulher sábia, é buscar de Deus a sabedoria, pedir ao Senhor a sabedoria, porque é Ele que é a fonte de sabedoria nas nossas vidas. Crer que Ele vai nos entregar. Eu amei essa pergunta, que é uma oração que eu faço todos os dias. Na minha vida, eu peço muita sabedoria ao Senhor, gente, porque às vezes uma palavra errada, uma atitude errada, assim, posso comprometer muita coisa. Então, a sabedoria tem que ser algo, assim, importantíssimo. E é tão importante que, como Salomão pediu sabedoria para o Senhor, Deus preencheu a Ele vida poderia dele, pedir todas as outras qualquer coisas. Coisas, né? Porque a sabedoria, ela é uma a riqueza. base, é uma riqueza, É uma exatamente. Os né? provérbios dizem que a sabedoria oferece vida longa. Uhum. A sabedoria faz com que a pessoa ela venha andar em passos de paz. Mulher, se você quer ter uma vida longa, uma vida aí cheia de paz, como a pastora Gabi disse, peça sabedoria ao Senhor. E Ele dará de uma forma deliberada, uma forma extraordinária sobre a sua Amém. vida. Amém. E a Bíblia também diz, né, que a sabedoria é algo que Deus deu em específico, em especial para a mulher, porque a mulher sabe edifica. Então a gente tem que buscar entender também os princípios que Deus coloca em nós, né, para que nós possamos usar desses princípios, né, para exercer tudo aquilo que o Senhor vai nos delegando na nossa caminhada, Amém. né? É verdade. Mesmo. Glória a Deus. E aproveitando, pastora Gabi, nós estamos no mês das mães, aproveitando, um grande beijo para todas as mamães que estão nos assistindo, que Deus abençoe, e porque vocês são especiais não somente nesse mês, mas todos os dias vocês são super importantes. Amém. E diante disso tudo, né, nós sabemos que é muita coisa, como conciliar tudo? Estudo, família, igreja, ministério, filhos. Eu não sei, eu acho que o dia para mim precisava de 48 horas. Isso no caso, né? Falei, gente, parece que o tempo 24 horas tá muito pouco mesmo. Como é que a gente faz? Eu vi esses dias na internet um negócio brincadeira assim. Ó, a conta não tá fechando. Como é que você vai treinar, tomar água, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, trabalhar, ir pra faculdade, tudo no mesmo dia? Não, Verdade. tá faltando tempo, tá sobrando atividade, né? Verdade. Então, assim, o que eu acho que assim, a melhor forma de conciliar, tudo vai passar pelo planejamento e organização. Eu gosto muito de planejar a minha semana. Hoje em dia, esses aplicativos ajudam muito a gente, né? Essas coisas todas vão ajudando a gente. Fica a dica, os planos. Fica a dica. Por quê? Ó, já tem os compromissos, porque tem compromissos que são fixos, não vão mudar, estão lá. E compromissos que surgem de última hora. Mas você sabendo daqueles que você já tem, você já tem um norte, né? Segunda tarde eu tenho esse compromisso, então eu preciso, né, estar livre, pensar quem vai ficar com o Antônio. Então, assim, o que eu penso nessa forma de conciliar, primeiro é planejamento e organização, saber como vai ser meu dia, minha semana, meu mês, para eu poder me organizar.
E uma forma também que eu não abro mão é priorizar a minha família. Eu priorizo muito o Antônio. Em todas as situações que ele pode estar comigo, eu Que legal. tento trazer para perto. Igual, a gente foi agora para assumimos a primeira igreja. Lá o culto é 8 da manhã. A gente chega uma hora Bem antes, mais com certeza. E, assim, é um sacrifício, às vezes, para a criança, né? Tem que ela levantar muito cedo, ter essa rotina que a gente tem. E aí eu falei assim, ó, mas eu não vou abrir mão do Antônio. O que eu vou fazer? Aí eu já fiz todo um planejamento. Pastora Rose, que vai mais tarde. A senhora passa lá às 7h30, pega ele pra mim. E com a Márcia que vai estar lá pra ajudar. Pronto. Consegui colocar ele na minha rotina. Né? Isso. Já precisou dele ir pra faculdade comigo. Minha mãe não podia ficar, a pastora Rose não podia ficar. Vamos pra faculdade, então. Gente, imagina Então, uma assim, foi, E a Antonella já chegou aí na faculdade. Tive que levar ela. Não é, tem dia que a gente pode faltar e estão com a gente. E os filhos são bênçãos, a gente não pode ver eles de forma negativa. Tem muitas pessoas que veem de forma negativa, e nós não podemos ver os filhos como forma Eu acho que a questão, né, então, resumindo essa pergunta, para conciliar é planejamento, organização e também questão de prioridades. Ninguém tem tanta falta de tempo que não possa fazer algo que é importante na vida. Então, tudo é questão de prioridades. A gente não pode assumir tudo que chega pra gente, não. Hoje não também é uma resposta. Hoje em dia, infelizmente, eu tô no momento que eu tenho dado alguns não. Para alguns convites, algumas coisas, porque eu não posso. Não, daqui a pouco eu não tô parando em casa nenhum dia, não tô acompanhando o crescimento do meu filho, não tô tendo tempo pro meu marido, não dá. Então, assim, é organizar e priorizar. Saber o que é indispensável, tem coisas que são indispensáveis, tem coisas que são dispensáveis e dá para ser no momento, né? Entender que também o primeiro ministério é a sua casa, né? Então não adianta querer ganhar o mundo, né? E perder a sua família. Então é esse acompanhamento, esse planejamento que vai fazer com que você venha incluir a família nos nossos planejamentos e projetos é muito bom, porque lá em casa bom é isso, a gente tem muitos compromissos em comuns, então a gente consegue fazer junto, não deixa de fazer o que tem que fazer, mas estamos juntos para aproveitar o tempo em família. Né? Sim. E então, como é estar casada com um homem que tem tantas responsabilidades como o pastor Leandro? E como conciliar, né, essa agenda de tantos compromissos? Eu acho que também tudo vai basear em muita oração, gente, porque estar casado com alguém assim não é fácil, no sentido de compromissos, responsabilidades, peso. Então, assim, são muitas áreas que a gente tem que estar blindado, a gente tem que pensar, planejar, não é fácil. Eu fico brincando pro meu WhatsApp, assim, se eu te respondo, você pode se considerar uma pessoa, assim, muito importante. Porque aí concentra mensagem minha, Gabi, minha da Gabi, que tá na faculdade, minha Gabi pastora, Gabi coordenadora, pastor Leandro, que ele também não usa, então todo o pessoal manda pra mim. Então, assim, é uma correria danada. E conciliar, eu acho que, assim, ser esposo de alguém nessa situação como ele, eu acho que a gente tem que buscar muito de Deus, ser o que ele nos chamou para ser e ser uma auxiliadora idônea. Há momentos na vida, na caminhada, que se a gente não estiver ali com um conselho prontamente vindo de Deus, alguma coisa ruim pode acontecer. Alguma decisão má tomada pode acontecer. E deixar a vida deles mais leve também, né? Isso é muito importante, né? E ser nós mulheres precisamos aprender. A gente tem as nossas atividades também, às vezes a gente precisa disso, mas que a gente possa sempre ser um porto seguro na vida da nossa família. E aí, como eu disse, a gente vai conciliando, tentando fazer o que dá para fazer juntos, eu tento fazer isso. O que dá para fazer juntos, a gente faz junto, priorizar o tempo. Se deu para viajar, vamos. Se não deu, não deu. Mas a gente vai conciliando. Sim. Né? Com carinho e amor, isso a gente vai, né, administrando. Pastora Gabi, todos nós na vida passamos, né, por desafios, por lutas, né? Mas a gente vê na palavra de Deus que cada desafio, que cada luta, elas vêm para que nós venhamos aprender, para nos moldar, para nos levar para um novo nível. Olhando para a sua vida hoje, qual foi o desafio que você enfrentou que mais te moldou como ser humano, como mulher? Essa pergunta eu acho ótima. Engraçado, talvez muitos vão esperar que eu vou falar que é ser mãe, mas assim, eu não posso dizer que se limita a isso. Porque ser mãe, claro, é uma transformação assim, de dentro para fora maravilhosa. A gente se redescobre, né? Verdade. Como mulher mesmo. Verdade. Mas eu não posso dizer que foi só isso, até porque ser mãe do Antônio é maravilhoso. Eu não considero assim, um desafio
desafio nessa parte, porque ele é uma criança muito maravilhosa, né? A Dai que acompanha Não, um ele é pouquinho muito, ele é sabe. muito bonzinho. Não é desobediente. Claro que vem as fases, você chega na fase dos 2 anos, né, gente? Os 2 Adolescência infantil, é assim mesmo. tem os desafios, mas ele é assim, eu sou uma mãe barbona porque ele é maravilhoso, ele é um filho muito abençoado. Eu acho que o que é esse desafio foi, na verdade, o acúmulo de muitas coisas em pouco tempo. Sim. Porque veio o casamento, aí veio maternidade, aí veio ao mesmo tempo meu marido se tornar o presidente, aí veio ao mesmo tempo eu ter que todas as mudanças na minha vida, eu me tornar coordenadora, mudar de igreja. Então, assim, o desafio na minha vida Foi foram mudanças muito rápidas, repentinas, né? sem dar tempo de eu praticamente assimilar o que Sim. estava acontecendo, sabe? Então, assim, tudo é desafiador. Hoje tô num momento da minha vida em que tudo é desafiador. Todo dia eu preciso me redescobrir como uma mulher Verdade. forte, Sim. como uma mulher Diante de capaz, Deus, é como uma pastora, E como todo uma mundo mãe. espera, né? Tem as Cria uma expectativa que as pessoas expectativas. têm em você. verdade. Tem as expectativas. Então eu acho que é isso, porque toda mudança precisa de um tempo, né? E às vezes quando você não tem, você vai assimilando e vai andando, vai assimilando e vai andando, vai assimilando e vai andando. Mas tem sido desafios positivos, porque a gente são lugares que você tem a certeza que Deus te colocou para estar. E aí faz ser mais leve. Faz ser mais leve. Não deixa de ser desafiador, mas fica leve, porque você sabe que é Deus que te colocou. E eu acredito também na capacitação, né? Que o Senhor não nos dá nada que nós não Não. somos capazes de suportar. Então vem a É isso aí. capacitação de Deus, né? E a honra de Deus para que o nome dele seja glorificado através das glorificado. nossas vidas, É, né? eu concordo. Então Deus dá, mas também Uhum. ele nos dá a base de suporte para que a gente possa manter, né? Nos dá pessoas. Exatamente. E eu acho que o maior segredo, né, para vencer as lutas, para vencer os desafios, né, para continuar caminhando, é lembrarmos da palavra, né, que Deus dizia, ele disse para Josué: Josué, não tenha medo, seja Seja forte e corajoso. Nosso mantra, Não né? resista, né? Não resista, porque eu sou Deus que estarei contigo. Então, Amém. a nossa maior força, a Amém. esperança, vem desse Deus que promete estar Verdade. conosco. E a Bíblia fala, né, que Ele estará conosco não apenas hoje, Todos os dias. mas Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos Aleluia. séculos. Glória. Pastora Gabi, Essa é a nossa maior esperança. e diante disso tudo que nós estamos falando, o que te deixa mais motivada, mais apaixonada todos os dias? O que pulsa no seu coração todos os dias? Olha, é ver a transformação que Deus tem para fazer na vida das pessoas para este tempo. Eu tenho Amém. visto Deus levantar muitas pessoas para este tempo. A pastora verdade. Dayana é uma dessas pessoas que Deus tem usado de uma forma assim poderosa, sobrenatural, onde ela está inserida. E pelo estado de Minas Gerais, né, onde nós mais acompanhamos, também tenho visto isso. Muitas mulheres sendo levantadas para esse tempo. Então, o que assim faz o meu coração bater mais forte é essa certeza de que Deus está nos levantando para este tempo, para algo que Ele quer fazer e que Ele já tem começado a fazer, sabe? E ver o que Ele está fazendo. Ele está realmente transformando as nossas vidas. Ele está nos usando para um novo tempo, para uma nova unção que Ele deseja derramar. E isso faz o meu coração bater mais forte. Glória a Ter a Deus. certeza de que eu estou sendo usada, como vocês também estão sendo Amém. usados para este tempo, para algo novo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. É pedir a Amém. Deus, né? Estar na sua agenda, É, Senhor, todos os verdade. Estou dias. disponível. Estou Mulheres disponível. improváveis É. que estão, né, que Deus quer que voem nesse tempo. E a Bíblia fala, né, que nós somos como águias. Nós mulheres podemos voar. Nós podemos alcançar voos Amém. mais altos. Glória a Deus. E já estamos chegando ao fim do nosso podcast, então. gente. Mas antes nós queríamos terminar com uma pergunta muito linda. Porque nós vemos a importância de nós deixarmos um legado, pastora Gabi. Mais que deixarmos bens, coisas, riquezas, né? A gente deve deixar um legado. E a Bíblia fala, né, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Uhum. E você fala sobre o legado, sobre uma história. E você hoje, né, que está iniciando essa jornada, você hoje está inserida em uma família que traz um legado. E esse legado, né, passa por você. Amém. Como que você vê esse legado na sua vida? Como que você quer ser lembrada? Quando você, né, quando você chega lá na frente, você olhar para trás e ver a sua história. O que eu fiz, né, com a minha história? Qual legado eu vou deixar? É legal essa pergunta e nos faz refletir, né? Sim. É uma pergunta que faz a gente refletir muito, porque ainda mais geralmente com pouca idade, nós não costumamos pensar na morte, não costumamos pensar no momento em que estaremos mais velhas, né? A gente pensa no aqui, no Viver agora, hoje, né? no tanto que eu preciso trabalhar agora, mas essa pergunta nos faz refletir a respeito do futuro.
E todos nós, eu acho que deveríamos fazer essa pergunta para nós mesmos, para poder avaliar se o que a gente está fazendo hoje está batendo com o que a gente quer ser lembrado no futuro. Então, assim, eu tenho desejo de que quando as pessoas olharem para mim, para minha história lá na frente, eu seja lembrado como uma mulher sábia, como uma mulher pacificadora. Amém. Como uma mulher, assim, é impossível de arrumar confusão com a Gabi. Eu quero ser essa mulher que edificou a casa, Aleluia. essa mulher que conseguiu, em nome de Jesus, criar sua família, seus filhos nos caminhos do Senhor, que não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneceram, que deram continuidade ao legado da família, Sim. ao legado do ministério, ao legado que o Senhor tem. Então eu quero ser lembrada por essa pessoa que teve sabedoria, que conseguiu firmar a família, né, os filhos nos caminhos do Senhor, uma mulher de paz, pacificadora. Aleluia. E assim, de graça, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Que Em nome lindo, de Jesus. gente. A gente vê, né? Isso é o que a gente deve buscar em Deus. Né? Amém. Sabedoria. É Ver uma verdade. vida que a gente venha olhar para trás e venha deixar essa história. Sim. Que as pessoas venham olhar para nós e venham falar, pastora Gabi, foi aquela mãe, aquela esposa sábia, que Amém. sempre esteve perto, né, do pastor Leandro, sempre acompanhando, trazendo mesmo esse amor, cuidado sobre o seu lar. Então, mulheres, fiquem aí nesse conselho. Vamos buscar em Deus sabedoria, porque nós somos mulheres sábias. Amém. E nós somos mulheres que o Senhor nos escolheu para esse tempo, para edificar a nossa casa, não é verdade? Amém. Pastora Gabi, né, eu gostaria de você deixar, né, que você deixasse agora uma frase para as mães que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, uma frase de reflexão, de Sim. motivação para cada uma delas. Amém. Então, mamães, vamos lá. Que vocês saibam aí, que você sinta essa certeza agora no seu coração, essa convicção de que Deus não errou quando escolheu você para ser a mãe dos seus filhos, para ser quem você é hoje. Essa mãe tão especial e tão maravilhosa. Lembre-se que os filhos são herança do Senhor, são a flecha que está nas nossas mãos. Amém. E lembre-se disso, a flecha, antes de você jogá-la, você primeiro traz ela para perto. Traga nesse momento seus filhos para perto de você. Mire bem o alvo que você quer que eles venham alcançar, porque os filhos são bênção do Senhor, herança, uma recompensa que Ele dá para nós. E olha, saiba que no final o que mais importa, o nosso maior sucesso é ver a nossa família e os nossos Aleluia. filhos seguindo os caminhos do Senhor. verdade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É. Glória a Deus. Obrigada. Pastora Gabi, nós queremos te agradecer, né, por ter tirado esse tempo na sua agenda que é tão corrida para estar aqui conosco. Foi um podcast que nos abençoou de forma grandiosa, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês que está assistindo. E eu quero convidar você agora nesse momento, se você não se inscreveu no nosso canal, já clica aí, já segue. Já ativa o sininho para receber todas as notificações e nós deixamos aqui um abraço e que Deus te abençoe de forma poderosa, pois o meu, o seu, o nosso lugar é aqui.